Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa manhã. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que ela nos move e nos faz estar aqui. Quero te agradecer porque tivemos saúde para estar aqui, Deus. Acordar cedo, tomar um café, isso é bênção e dádiva do Senhor. Onde muitos nessa hora estão em países em guerra, em conflitos, em situação de pobreza, de miséria, o Senhor tem cuidado de nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, ó Deus. Obrigado por essa linda manhã que o Senhor nos deu. Obrigado pelos irmãos que chegaram, aqueles que estão no caminho. Que seja uma aula abençoada, Senhor, que possamos aprender um pouquinho mais essa manhã. Ser cheios do Teu Espírito, Pai, que é o mais importante, ó Deus, porque o conhecimento secular não serve para nada se não for banhado pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, nos enche com a Tua graça, dá discernimento e nos ajuda a entender um pouquinho mais o valor, Deus, da disciplina, o valor de servir, Deus, de nos livrarmos dos maus hábitos. Nos ajuda, Pai, para que a nossa vida possa ser melhor para Ti, ó Deus, e por consequência possamos servir melhor os nossos irmãos. Obrigado por tudo, Deus. Cuida também daqueles que estão enfermos nessa hora, temos alguns irmãos que estão acamados, doentes, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando todos eles com o Teu poder de cura, de milagre, aquilo que não for para os médicos nem os remédios. Nós cremos no poder da Tua cura, Senhor, da Tua glória. Tu és o Deus do possível. Obrigado por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, página 35. Hoje nós temos a presença do Marley, meu querido amigo. Deus abençoe. E a sua noiva, né? Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Depois os irmãos vão dar um abraço em vocês. Fiquem à vontade no nosso meio, tá bom? Estamos então estudando a apostila. Já estamos quase chegando no final, né, pastor? Isso. Já estamos quase finalizando. Pastor, não sim. Estamos quase finalizando a apostila e o assunto que nós lidamos foi caráter cristão. Estamos falando sobre o caráter cristão e abordamos de diversas formas, falamos sobre muita coisa, e o legal da escola bíblica é que nós podemos interagir com os irmãos, né? Não é uma pregação, e apesar de eu estar aqui em cima, de uma forma muito parece formal, mas os irmãos podem me interromper a qualquer hora, fazer perguntas. E temos falado sobre muitas coisas. Os últimos assuntos aqui da apostila foram os maus hábitos que temos, que precisamos vencê-los para poder primeiramente agradar a Deus, naturalmente fazer bem para nós e, por consequência, nós abençoarmos a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando nós temos maus hábitos, nós faz mal para nós, no nosso relacionamento com Deus, e também afeta aqueles que estão ao nosso redor. E quando a gente melhora os nossos hábitos, isso nos ajuda muito a melhorar o nosso caráter cristão. Página 35, a disciplina mal compreendida. Estamos falando bastante sobre disciplina e na verdade nós vivemos num mundo, e talvez mais especificamente num país, no qual as pessoas não gostam muito de disciplina, né? Gostam bastante de fazer o que elas querem, gostam bastante de libertinagem, carnaval, farra, folia. Não dão tanto valor, por exemplo, para os valores orientais, que tem mais aquele negócio de acordar, de servir, de fazer a sua parte, de cuidar, né? A nossa cultura ocidental aqui, ela foi muito danificada pela imersão de valores contemporâneos que não tem nada a ver com Deus, né? E quando a gente fala de disciplina, então às vezes machuca algumas pessoas achando e confundem disciplina com militarismo, né? Que também não é isso. Não é nem um extremo nem outro. Não é nem um radicalismo de abstinência de coisas, mas também não é uma libertinagem. Não é algo, não podemos viver, deixa para lá tudo, deixa a vida me levar, né? Doutrina Zeca Pagodinho, não dá. Nós temos que ter disciplina em toda a nossa vida, se nós quisermos ter sucesso nas coisas que fazemos, então, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas expectativas, sonhos, projetos, precisa haver disciplina, e também na nossa expectativa de relacionamento com Deus, porque o nosso Deus é um Deus de disciplina. O nosso Deus é um Deus que não peca, que não
tem sombra de variação. E se nós queremos ser a imagem e semelhança dele, como foi a proposta inicial da criação do homem, nós precisamos ter disciplina. Ora, não é possível ser indisciplinado e ter uma vida com Deus. Não condiz com a essência do próprio Deus. Isso é uma questão teológica e é uma questão natural também. Basta você olhar para o sistema da natureza, por exemplo. O animal, ele nasce, cresce e morre para fazer aquilo, viver daquele jeito e morrer daquele jeito. Você não ensina um peixe, eu falo de peixe porque eu tenho um aquário. Eu tenho 2 aquários lá em casa, pequenos, mas eu gosto muito de peixinho. Você não ensina um peixe que ele tem que nascer, que ele tem que procriar. Ele já nasce com isso intrínseco dentro dele. É um sistema disciplinar natural do meio ambiente, do ecossistema, da natureza. O ser humano, como foi nos inculcado o livre-arbítrio, a forma livre de viver, nós não assimilamos a disciplina como algo bom. E é necessário para nós termos uma vida boa. Veja, por exemplo, se você não tiver a disciplina de tomar banho todos os dias, você vai ter sérios problemas de saúde. Além de afetar os outros que estão ao seu redor, que não vão aguentar muito, né? Se você não tiver disciplina de acordar cedo e trabalhar todos os dias, você vai ter sérios problemas financeiros na sua vida. Ainda que você viva dependente do governo, você não vai ter uma vida tão boa quanto você poderia ter se você fosse mais disciplinado nessa área. E tantas outras coisas que nos afetam. É claro que nós temos efeitos colaterais, como a saúde, às vezes nós ficamos impossibilitados de fazer algumas coisas, mas quando a gente trata desse assunto, é sempre de uma forma geral. As exceções são tratadas de forma excepcional, né? De forma separada, assim como tem que ser. A disciplina significa então o esforço próprio. Eu vou tirar o óculos, irmãos, porque tem uma séria dificuldade de enxergar de perto com o óculos. Acho que o óculos é mais para longe e ele está ficando embaçado de perto. Vamos lá. Talvez você esteja dizendo, mas é claro, isso é mais do que óbvio. Ele está se referindo que a disciplina significa esforço próprio. Mas é claro, isso é mais do que óbvio. Mas há pessoas que pensam erradamente. Tudo que eu faço é suspeito, porque embora salvo, sou pecador. Paulo não disse que eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado? Então, algumas pessoas começam a utilizar desculpas se baseando em textos bíblicos, mas aplicando de forma errada. Veja, amados, essa é uma questão muito importante. A Bíblia, ela é base para 99% das religiões que existem. Todas elas são baseadas na Bíblia. Até mesmo as religiões satanistas, ocultistas, elas também têm referências bíblicas. Até porque os anjos caídos, Satanás, os demônios, eles são oriundos dos contos bíblicos. Então, é muito fácil você pegar um versículo e trazer ele para lhe favorecer no que você quer. Isso é muito fácil de fazer. Tanto é que muitas pessoas fazem isso, criando até religiões em volta disso. Então você pega um texto bíblico, uma doutrina específica, que essa doutrina desse versículo, ela foi criada num contexto específico, ela foi falada para um povo específico, num momento específico, numa época completamente específica. E você arranca fora o texto de forma abrupta, como se ela não tivesse sido escrita ali, e você faz desse texto o que você quer. Você pode fazer isso com qualquer outro livro, com qualquer outra literatura que existe, menos com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem uma finalidade única, que não é me beneficiar em primeira instância, é a glória de Deus. Isso é um outro erro que nós podemos um dia abordar, quem sabe. O significado de existir a Bíblia, quando as pessoas acham que a Bíblia existe para o bem do ser humano, não é isso. A Bíblia foi feita para a glória de Deus, e a consequência daqueles que glorificam a Deus é o benefício humano. Mas isso é um outro assunto, né? Então existem pessoas que pensam assim: se eu sou pecador, então vamos liberar geral. Tanto é, queridos, esse pensamento que parece às vezes horrendo aos nossos olhos, ele está tão comum, intrínseco no coração. Quando eu falo intrínseco, é interiorizando, tá? Eu uso muito essa palavra, mas às vezes algumas pessoas não entendem, e é normal porque é uma palavra anormal na nossa língua, né?
dentro, é algo normal e natural que nós fazemos, tá? Algumas pessoas, elas agem dessa forma mesmo achando que não estão agindo. Basta você ver o comportamento, por exemplo, do crente nos dias de hoje. Ponto. Olha, você tem até banda de carnaval gospel. Eu estou falando uma mentira? Ah, mas o objetivo. Você entende? Tem de tudo, irmãos. Tem igrejas lá em São Paulo que os pastores são homossexuais, enfim. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Isso tudo está baseado na Bíblia, no contexto bíblico, no amor de Jesus, porque Jesus amou. Mas vai completamente fora aquilo que é a proposta da palavra de Deus. Então, quando você lê isso que foi escrito aqui pelo pastor na apostila, de que eu sou pecador, então não adianta ter disciplina, porque eu vou pecar mesmo, é uma coisa que está no coração das pessoas, sim. É uma justificativa para os erros. Eu erro mesmo. Quantas vezes você não ouviu isso? Pastor, é assim mesmo, né? Não adianta, eu não vou mudar. Irmãos, como não? Quando eu escuto isso, eu paro na hora. Eu me vejo no direito de repreender um pensamento desse por obrigação. Como assim não? Claro que sim, você pode mudar sim, é possível. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Não existe nenhum hábito, não existe nada nesse mundo, no nosso coração, na rua, na família, no diabo, que Deus não possa fazer. Quando eu falo isso, eu não estou me limitando, eu estou limitando a Ele. Isso jamais acontece. Por consequência, eu falando isso é uma baita de uma ignorância. Então não adianta eu falar isso, ficar me justificando pelo fato de eu ser pecador, eu cometer erros. Mais textos. E a carne milita contra o espírito. Aí vai usando, né? Ainda mais domínio próprio. É o alicerce da disciplina própria e é fruto do espírito. Não de mim mesmo, é do espírito. Como assim? O espírito está habitando em quem? Na porta? Se o espírito habita em mim, então é em mim que está acontecendo o problema, e não no espírito. Porque o espírito é santo. Tem algumas coisas que a gente fala, que a gente é dado como radical, inclusive, e às vezes isso me entristece tanto, porque o que a Bíblia diz, eu não tenho interesse nenhum de falar nada do meu coração, nem nenhum pastor tem. É a Bíblia que fala isso. É a palavra de Deus, é o que Jesus nos deixou. Às vezes a gente vê tanto discurso, tanta pregação, é piada, é conversa, é historinha no culto, mas eu não vi Jesus fazendo nenhuma vez isso. Vamos lá. Assim pensando, alguém poderia concluir, olha que interessante o raciocínio, ó. Se alguém não quiser falar, querido, levanta a mão, por favor, hein? Nós estamos numa aula, tá? Assim pensando, alguém poderia concluir que não deveria fazer nada, porque tudo o que faz é carnal. Poderia achar que seria melhor cruzar os braços, deixando que Deus fizesse tudo. Aí seria muito fácil, né? E se fosse desse jeito, a ordem natural seria invertida, porque a criação, inclusive nós, fomos feitos para servir a Ele, e não para Ele nos servir. A partir do momento que eu enxergo a minha disciplina, o meu modo de vida, o meu caráter cristão, que é o tema da nossa aula, é o tema da nossa apostila, a partir do momento que eu enxergo dessa forma, então não sou eu mais que sirvo Ele, Ele que me serve. Que isso, que arrogância. Pastor, imagina, eu jamais pensei nisso, mas já agiu dessa forma. Como assim Deus tem que fazer? Como assim deixar para Ele? Ele não é obrigado a nada, irmãos. Ele faz o que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso, não sou eu. Muito longe disso. A gente precisa virar a chave na nossa vida cristã. Eu vou pregar à noite sobre fruto. Eu vou falar mais sobre essas coisas. Como o crente precisa dar fruto. Você puder estar aqui conosco, vai ser uma noite abençoada ter você aqui. Então eu poderia achar que seria melhor cruzar meus braços deixando que Deus fizesse tudo. Aí seria muito fácil, né?
Jesus, ele já não seria mais Senhor, ele seria o meu garçom. Jesus, por favor, eu quero dinheiro. Jesus, estou cansado, não vou trabalhar, mande um anjo no meu lugar. Jesus, eu estou doente, me cure agora. Na tua palavra diz que eu serei curado. É isso. Jesus olhando, imagina Jesus olhando um ser humano desse, mas isso está muito distante, tá? Liga na televisão, irmão, vai no YouTube, vai em algumas igrejas, talvez por aqui, graças a Deus aqui, isso tem sido preservado. Mas você vê o ser humano que se chama pastor, bispo ou apóstolo, de culto, dando ordem de cura, de milagre. Ora, mas ordem da onde? Qual é a patente que lhe dá autoridade para isso? É ele, a glória é dele. Se tiver que acontecer, vai ser porque ele quer. E o poder, a majestade é para ele, nunca para exaltar o homem. O dia que Deus te usar, se Deus fizer isso um dia, se é que já não fez, espero que sim, para você orar por uma pessoa e a pessoa ser curada, se você não teve essa experiência ainda, e você tiver o Espírito Santo verdadeiro no seu coração, você vai sentir na hora um peso, como se fosse de culpa, talvez não seja essa palavra, mas de submissão e imersão intrínseca. Você vai se diminuir, porque você sente na hora, Deus me usou, não sou digno disso. Deus, a glória é tua, o milagre é teu, louvado seja o teu nome. E quando a pessoa começa a te exaltar, você fala, não tem nada a ver isso aí, não é ele, é para ele. Agora, quem não tem o verdadeiro Espírito, vive aí, falando bobeira, querendo glória para si, começa, eu termino, eu faço. Se Deus não fizer, coloca ele contra a parede, aí começa, né? Porque Deus é obrigado, porque se ele falou, ele tem que cumprir. Se ele falou, ele tem que cumprir. Mas ele não vai falar nada que ele não vai cumprir. E se for uma coisa que não deixa na palavra, ele não vai falar. O erro nesse pensamento de achar que Deus tem que nos servir, de que eu sou pecador, então vou fazer o que eu quiser, é isso que ele está falando aqui. O erro nesse pensamento está em identificar o eu apenas como carne ou velho homem. Isso me leva a rejeitar qualquer esforço próprio como sendo contaminado ou pecaminoso. Então, eu preciso identificar a minha pessoa e aquilo que eu preciso fazer em detrimento do que há de externo também. Porque também existe um estado nosso que nós ficamos culpabilizando as coisas e as pessoas pelos problemas e a vida que a gente tem. Então, se eu não consigo alguma coisa, é culpa do governo. Se eu não tenho um cargo na igreja, é culpa do pastor. Se eu estou doente, é culpa do rato. Tudo é os outros e nada sou eu. Nós vivemos, amados, num macroambiente espiritual, natural. Sempre vai haver coisas que influenciam a nossa vida. Isso é fato. Agora, ninguém é culpado pelo meu pecado. É isso que eu estou dizendo. Nem o diabo. Porque o diabo ele já está sentenciado pelo erro dele. O diabo, se ele pecar ou não pecar mais, se ele parar de se rebelar, se ele falar que quer Jesus agora, coisa que nunca vai acontecer, mas ele já está sentenciado a uma prisão eterna, a um sofrimento eterno, que não é a aniquilação da alma, tá? Que não é a aniquilação. Assim como não é para ninguém que vai perder, assim como não é para ninguém que vai para o inferno. Ninguém vai ser aniquilado. Mas isso também é outro assunto. O diabo já está sentenciado. Então, essa questão de reverter para ele não existe. O que nós precisamos entender é que nós temos a culpa do pecado em nós por nós. E isso já nasce com a gente. Isso já está aqui. Pastor, um bebê quando nasce, ele já nasce em pecado. A Bíblia diz que sim. Davi fala, eu fui gerado em pecado, ainda na barriga da minha mãe. Então, é uma questão até muito complexa de você entender, de nós entendermos, desculpa. Mas é assim. Por quê? Porque lá no começo, na origem, o homem pecou e por causa dele todos nós hoje sofremos essa avalanche.
desgraçado Adão, né? Se fosse eu também faria. Não adianta achar que, imagina. Você não teria o conhecimento que você tem hoje para recusar o fruto como Adão recusou. Na verdade, ele tinha até mais, porque era um outro contexto, mas ele não tinha a gama de coisas e também ele se deixou se aliciar fácil demais, né? A primeira mulher e depois ele, mas também é outro assunto. Mas é importante nós entendermos isso no nosso coração. Olha lá, quando Paulo fala, exercita-te pessoalmente na piedade, ele obviamente dirige a sua extorsão a mim, a nós. Ele entende que a mudança bíblica envolve uma atuação dupla, a atuação de Deus e a minha também. Com relação a vencer o pecado, a ter uma disciplina aqui, tá? A ser uma pessoa disciplinada, não é só algo espiritual. Porque tem muitas religiões que tratam dessa forma. Você faz o que você quiser durante a semana, e aí você faz um culto. E naquele culto, você expurga todos os erros espiritualmente, e aí você começa de novo até outra semana. Você tem alguns crentes que é mais ou menos assim. Vive uma vida de segunda a sábado, né? Aí vai no domingo, Senhor, me perdoa. Aí segunda-feira, aí vai no domingo, ai Deus, não é muito diferente. Isso está muito mais perto do esoterismo, muito mais perto de questões de religiões espirituais, no sentido místico, do que da palavra de Deus. Quando você da igreja católica vai comer lá a hóstia, é para isso, irmãos. Se confessar com o padre. Quem que deu autoridade para o padre perdoar algum pecado? Como assim? Nunca vi isso aqui na Bíblia. É a mesma Bíblia deles. Mas eles fazem isso. Às vezes a gente recebe alguns irmãos para conversar, e os irmãos começam a pedir perdão, e a gente percebe que há um direcionamento para nós, como pastores. A gente para na forma, calma, segura aí. Se acerta com ele. Comigo aqui você pode desabafar, fala, fica à vontade. Estamos aqui para isso, né? Agora, é lá, se acerta lá. E depois resolve com os seus ofensores, ou com aqueles que você ofendeu. Porque tem pessoas também que acham que é só pedir perdão para Deus e o resto deixa para lá, né? Não é assim não. Se o seu pecado envolveu de falar alguém, falar mal de alguém, mentir de alguém, tratar mal alguém, tem que pedir perdão para Deus e lá pedir perdão para a pessoa, assim é tratar. Senão o ato não está completo. Você percebe como uma questão da disciplina envolve muitas outras coisas? Não é só vou fazer e pronto, ou não vou fazer e pronto. Inclusive a gente vai chegar nessa parte do fazer e não fazer. Ele entende que a mudança bíblica envolve uma atuação dupla, a atuação de Deus e também a minha. Isso porque o próprio Senhor é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Segundo o quê? A boa vontade dele. A manha, a graça, a bênção que nós temos, que o mundo vai chamar de manha, de astúcia, mas para nós é graça e bênção, é que para mim vencer o meu pecado, eu preciso me esforçar. Mas Deus me ajuda. Eu tenho o up de Deus. Eu não estou falando perdão de pecados, irmãos. Quem perdoa é Deus e é instantâneo. Eu estou falando vencer. Nós estamos falando de caráter cristão, de disciplina, vencer maus hábitos pecaminosos. Exige esforço meu, sim. Não é assim não. Deus, obrigado. Tá, sabe? Não é assim. Perdoar e perdoa no ato. Refazer e reformular nossa vida, temos que nos esforçar. É isso que eu estou falando, para ficar claro, né? Então é Deus que efetua em nós a sua boa vontade. Vem dele. Graças a Deus por isso, porque senão eu tenho quase certeza, irmãos, que se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, não teria mais nenhum ser humano vivo. Se não fosse ele para perdoar os pecados, basta você olhar aí fora. Está complicado, né? Você vê que a operação do erro, né, como diz lá em Tessalonicenses, está operando. Você vê que o que era errado está se tornando certo. E o que era certo está se tornando errado. Estou falando alguma bobeira?
Antigamente, a família, com todos os problemas que tivemos nos séculos dos séculos, né, dos tempos que nós vivemos, a família sempre foi a base. Hoje já não é tanto bem assim, que é entendido, né? E a família, eles não só querem desconsiderar a família, mas eles sabem que não vão conseguir destruir plenamente. Então eles estão distorcendo a família. Agora, família é cachorro, família é gato, é mosquito. Se você colecionar mosquitos, eles são seus filhos agora, se você não sabia. Eu sempre quando digo isso, eu tenho cuidado de falar o outro lado. Eu não estou falando que você não deve amar o seu cachorrinho, o seu gato. Irmãos, todos nós gostamos de animais. Algumas pessoas não gostam, mas a maioria gosta. Eu já falei, eu tenho peixe, já tive muito tempo cachorro, gato, tudo que é animal tipo. Eu gosto, mas é diferente de eu amar mais o meu animal ou igual aos meus filhos. Ah, não. Pelo amor de Deus, isso não é a ordem natural das coisas. Nós somos criados para louvor da glória de Deus, e Deus nos deu a incumbência de dominar. Tem pessoas que são subjugadas pelo seu cachorro. O cachorro que acorda, a pessoa. O cachorro, ele que quer, na hora que ele quer passear, ele morde. Aí fica complicado. Isso não é normal. Não é a ordem natural das coisas. Pastor. Oi. Fala, Vanessa. Sobre o tema avaliação é vida prática, né? Que isso é uma coisa muito legal ser tocada hoje na igreja, porque a gente vê, muitas vezes o pastor falou aqui, a gente vê isso na prática, né? Então, vamos lá. A primeira parte aqui que o pastor falou, né? As pessoas querem ter um compromisso com Jesus, querem carregar a bandeira de Jesus, mas não quer abrir mão da cerveja, não quer abrir mão do pagode, não quer abrir mão do palavrão, não quer abrir mão do seu comportamento, né? E você não quer abrir, ele quer ir para a igreja, dizer, olha, Jesus, não quer abrir mão do homossexualismo, não quer abrir mão do vício do cigarro, da bebida, mas ele está ali, tipo assim, Jesus lá e eu aqui. Então é isso que acontece muito. E em relação à disciplina, é engraçado, às vezes até a gente mesmo passa por isso, né? Às vezes você vai no médico, faz lá uns exames e, você vai ter que cortar isso e isso. Aí você tem uma disciplina para cortar aquilo para ter saúde boa. Aí você tem um propósito de uma academia, aí você segue direitinho. Aí quando é para o evangelho, ele tem propósito de orar 3 vezes por dia, de ler todos os dias a palavra, de você estar com um comportamento ruim e falar assim, preciso mudar isso. E exercitar. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro e assim, qual que é a sua maior dificuldade? Eu sou muito nervoso, eu me estresso fácil, eu brigo fácil. Então, começa a ler textos que falam sobre perdão, sobre ser pacífico. Começa você a estudar a sua dificuldade. E aí, entra naquilo que o pastor falou. O Espírito Santo que está em você, ele vai te ajudar a você a exercitar e a liberar e a conseguir. Agora, desde que o Espírito Santo esteja com você. Porque quando o Espírito Santo está com a gente não tem prazer mais nas coisas erradas. Agora, se você está na igreja, domingo, liga de manhã a bondade de Deus, aí vai para o culto, você ora, aí você vai passar o dia ali, aí domingo à noite você vai para o culto, você levanta a sua mão, você ora, você chora, aí você vai para casa, chegou em casa, você acordou segunda-feira, você esqueceu tudo de ontem, e aí você leva uma vida totalmente afastada, e aí você fala para as pessoas, não, eu estou indo na igreja. Sério, mas e essa bebida que você toma de vez em quando? E essa roupa que você usa de vez em quando? E as fofocas que você faz dos outros? Né? E esse comportamento? Então, não justifica. E aí é que entra o maior problema. A Bíblia diz que os escândalos iriam acontecer. Mas aí daqueles que quer os escândalos. Então você está envergonhando o nome que você está levando. E isso é muito
Esse é o espírito da aula, né? E assim, só complementando, né? Lá em Mateus fala assim, né? Jesus falando, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E às vezes a pessoa passa por muitas situações por não conhecer o poder de Deus. Porque da mesma forma que Deus é amor, Ele também é justiça. Ele é justo. Né? Então, não só recorrer a Deus quando a gente está precisando, mas reconhecer a Deus quando nós também estamos precisando. Né? Eu estou aqui porque é para a adoração de Deus. E não porque eu estou desempregado e quero um emprego, não porque eu estou doente e quero uma cura, não porque eu preciso trocar de carro, não por bênção, mas simplesmente por reconhecer, né, a graça e o poder dele na minha vida. Então isso é muito importante. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, entender que a mão de Deus às vezes pesa também. Então existe também essa falta, às vezes, não é medo, mas de reconhecer que Deus também é justiça. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, e aí o pastor está falando exatamente isso. Né? Nós temos todas as ferramentas para poder ter disciplina, para poder vencer as nossas dificuldades e ter uma vida digna. Deus, ele tem uma proposta perfeita, que é a sua palavra para nós. E se nós tivermos a delicadeza e o cuidado de segui-la, como nós gostamos tanto de outras coisas, valorizamos tanto outras coisas, e às vezes não tanto a palavra como deveria, seria muito melhor a nossa vida, muito mais fácil de viver. Não deixaríamos de passar por lutas, passamos, todos nós. Não deixaríamos, às vezes, de pecar, somos pecadores. A nossa essência é pecaminosa, mas, porém, entretanto, nós teremos uma vida espiritual muito melhor, uma qualidade espiritual extremamente mais relevante para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Por consequência, as nossas igrejas seriam muito mais fortes, estariam muito mais blindadas contra as ciladas do inimigo e tantas outras coisas que o pecado e o relaxamento espiritual nos fazem ter muitas vezes e perder as coisas puras. Né? Então, é uma consequência. E essa questão que você falou, né, de que quando temos o Espírito nós conseguimos, e se a pessoa não está seguindo, porque provavelmente não tem, é uma questão muito delicada, porque a Bíblia, eu vou falar um pouco disso hoje à noite, então eu só dar uma pitada. A Bíblia diz que a salvação ela é imediata. Deus ele nos salva no momento que nós entregamos a nossa vida para Deus. Porém, essa amplitude benéfica de Deus, que é a salvação, ela precisa ser seguida de fruto. E fruto é para mim e para a minha vida, aqueles que estão ao nosso redor. Se a minha vida não está seguida de fruto, muito provavelmente eu ainda não permiti que o Espírito entrasse no meu coração como deveria. Talvez nem salvo seja. Mas isso é uma coisa que só Deus sabe. Não tem como nós, como seres humanos, julgarmos isso. Nós nem devemos entrar nessa questão com uma pessoa que, por exemplo, está fazendo coisas que não agradam a Deus e já entregou a vida para Jesus. Isso é uma questão dela e ela precisa querer ser tratada. Mas a Bíblia é clara essas coisas. Tem que dar fruto, irmão. Se não está dando fruto, que cristão que você é que não dá fruto? Quais são os discípulos, os homens de Deus levantados na Bíblia que não deram fruto? São aqueles que não foram salvos. São aqueles que não agradaram a Deus. Pastor, e a Bíblia fala, né? Toda árvore que não produz fruto, Não adianta a pregação, irmão. Deixa eu chegar lá à noite. É esse texto mesmo que eu vou usar. Então, deixa. Por isso que eu dei só uma olhadinha na Bíblia, né? Só para os irmãos. É muito sério aqui. A gente brinca, né? Para tornar a aula mais. Né? e pastor, só para uma menção aqui, né? Eu estava até conversando com ela ontem um pouco sobre isso também, e não falei isso para ela, né? Às vezes as pessoas não têm noção, porque assim, a nossa vida hoje, pela medicina, pela tecnologia, a gente vive um pouco mais do que há 60 anos atrás. Hoje uma pessoa com 50 anos hoje, uma pessoa de 30 anos atrás que tinha 50 anos, é uma
eternidade longe de Deus. Isso é duro, né, meu? É duro, né? Mas as pessoas, via de regra, não pensam nisso pela interferência grave que teve a teologia da prosperidade e da libertação no nosso meio no século passado. Ela feriu grandemente, essas duas teologias que vieram lá dos Estados Unidos, elas feriram grandemente a América do Sul, a América do Norte, a América Central, os próprios Estados Unidos também até hoje, contaminando a doutrina do Evangelho de uma forma muito dura, muito incisiva, porque ela fez com que o crente ficasse morno, entendeu? Tudo é relativo, tudo, não sei, o que importa é o amor, é isso aí. E aí quando você vê a vida dos discípulos em Atos, por exemplo, as igrejas nas casas das pessoas, depois elas foram se formando, se constituindo, você vê que era uma vida completamente disciplinada, regrada, em oração, em estudo da palavra, em encontros, em tomar ceia juntos. Foi se abrindo muitas exceções, a Bíblia não abre. Essas duas teologias, se você tiver a oportunidade um dia, poxa, a gente que está aqui numa aula de escola bíblica, aprendendo juntos, né? Eu não estou aqui ensinando necessariamente ninguém, eu estou também aprendendo com os irmãos. Vai ser muito benéfico para a sua vida espiritual ler alguma literatura desse sentido, da teologia da libertação e da prosperidade, o quanto elas interferiram no nosso meio, porque isso afetou todo o nosso molde de igreja, afetou mais as igrejas pentecostais, mas elas chegaram nas igrejas tradicionais também, e estão chegando mais do que nunca. Tanto que hoje você vai a algumas igrejas de origem tradicional e são igrejas shopping, luminosidade, parece uma discoteca. Então, se pegam coisas da tecnologia de hoje que são boas e poderiam ser usadas para benefício das nossas igrejas e usam isso para manipular as pessoas e fazer com que as pessoas venham não pelo fato de quererem conhecer e viver para Cristo, mas elas vêm para a igreja porque é confortável, porque é gostoso, porque tem uma palavra gostosa. Jamais o pastor vai pregar do que eu estou falando aqui. De que você pode não ser salvo, de que você tem que analisar a sua vida, de que a sua vida segunda-feira tem que ser a mesma de domingo. Imagina, porque se você falar isso para essas pessoas, elas são dodóis demais, elas não voltam mais. Porque elas querem ouvir a autoajuda, o confortável. Ai, você é lindo. Você vê, irmãos, é só você ligar lá no YouTube. Já começa assim, Deus lindo. É assim. E elogiando. Eu não estou falando que o pastor não pode fazer isso. Eu estou falando que a pregação não é isso. Você tem que falar para as pessoas que existe pecado, que nós precisamos de libertação espiritual, de que a nossa vida com Deus precisa ser regrada. É tudo que está escrito aqui na apostila que nós estamos estudando. Então, nós somos, amados, privilegiados de estar ouvindo isso. Porque tem muitas igrejas que já não falam mais sobre essas coisas. E quando você não fala do pecado, não fala dos problemas da nossa vida espiritual, você também não está falando de Jesus. Você fala de um Jesus lindo. Um Jesus que fala muito bem, que é um exemplo a ser seguido. Mas não fala de um Jesus que repreendeu o pecado, que foi contra os fariseus, que eram líderes espirituais da época. Eu não sei se Jesus viesse hoje, se ele iria contra partidos, se ele iria contra segmentos ideológicos. Porque quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, os principais inimigos deles eram os religiosos, né? Eram aqueles que falavam do Deus, do Pai dele, de forma errada. Mas falavam. Será que Jesus ia contra ele? Ia contra quem nos nossos dias? É só um pensamento. Terminando aqui, obrigado, Marra. Obrigado. Portanto, meu exercício espiritual, embora dependente, eu vivo pela fé, não deixa de ser disciplina pessoal, árdua e consciente. O fato de eu viver pela fé, ter o amor de Deus, ser salvo em Cristo Jesus, são todos os benefícios que todos nós recebemos, mas isso não anula a minha vida disciplinada com Deus, servindo a Deus, lendo a Bíblia, como o irmão falou, orando, glorificando a Deus, tendo um cargo na igreja, sendo bem, usando os meus dons, deixando Deus me usar. Como é que eu sou crente em Cristo Jesus e não deixo Deus me usar em nenhum dos dons que Ele me deu? Ai, pastor, eu não sei qual, então eu vou ter que saber.
Deus de usar isso na sua igreja local. Usar o seu dom no ambiente de trabalho, usar o seu dom na sua família. E muitas vezes a pessoa ela é mais conhecida pelos pecados que ela exala do que pelos dons que Deus dá, e ela deveria ser conhecida. Falta de disciplina, falta de entender o Evangelho. Tudo por conta. Já passamos da metade. Vamos para agora para os irmãos trouxerem dízimos e ofertas e também vamos orar aqui. Não, deixa eu falar no final. Você trouxe o dízimo e oferta, o nosso querido diácono Adelson vai passar recolhendo. E se você quiser uma balinha, receba, dando oferta ou não dando, um presente do pastor da igreja e da nossa igreja. Lembrando os irmãos que estamos em campanha aí dos bancos, né? Já compramos aí 70 pastor bancos? 70 cadeiras. 70 cadeiras. Falei bancos, né? Cadeiras. 70 cadeiras confortáveis, hein, irmãos? Confortáveis. Minha coluna agradece. Cadeiras abençoadas. Já compramos, está chegando. Já pagamos, não chegamos ainda na metade, irmãos, queremos chegar, né? Os irmãos aí que puderem ajudar. E graças a Deus por aqueles que têm ajudado. Né? Adelson, a senhora que nos diz as ofertas, por favor. Obrigado, meu irmão. Bom, queridos, a disciplina significa moderação. Em segundo lugar, a disciplina na vida cristã não significa apenas domar uma legião de impulsos errados que começam a expressar-se em mim mesmo. Em outras palavras, não é apenas algo negativo. Por ser fruto do meu profundo desejo de amar a Deus e ao meu próximo, a disciplina não foge apenas do mal, mas também segue o bem. Aí tem um texto que eu gosto muito do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2:22, foge outro sim das paixões da mocidade, mas também segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam ao Senhor. É muito salutar nós falarmos sobre essa questão, porque também existem os fariseus, né, que acham que é só a disciplina e o rigor que vão salvar. Também não é assim. Nós temos, amados, que ter uma vida piedosa e de abstinência a muitas coisas, sem dúvida. Esse negócio de eu faço o que eu quiser, que Deus me ama, isso é folclore. Agora, há prazer em servir ao Senhor, há alegria em fazer o bem, em gerar frutos do Espírito, também arrepia nisso. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. A alegria. Tem pessoas que só encontram alegria nas coisas do mundo. E a alegria nas coisas de Deus.
Se você se permitir ser alegre nisso. Ninguém gosta de fumar. Eu estou falando por uma pessoa que viveu com isso a vida inteira quando eu morri. Ninguém gosta de fumar na primeira vez que você pega o cigarro. É horrível. Mas o seu corpo se acostuma e naturalmente vira uma dependência química disso. As coisas de Deus, amados, às vezes também funcionam dessa forma do lado positivo. Às vezes a gente fica cansado de ler a Bíblia toda hora, naquele horário que eu estou com sono. Às vezes eu tenho dificuldade de orar porque eu não estou acostumado a me concentrar. Porque as telas da minha vida, que nós temos hoje, é a tela do celular, tela do computador, da televisão, tablet, né? Você vai no ônibus, tem uma tela lá, pega o metrô, tem outra tela, você vai no carro, tem outra tela. Essas telas que nos ajudam e nos beneficiam em muitas coisas, elas também nos tiram a paciência, elas também tiram a concentração, porque elas me dão a visão imediata daquilo que eu quero ver. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, quando você pegava um metrô, que já pegou o metrô de São Paulo, sabe? Você queria saber qual a próxima estação que ele ia parar, você tinha que perguntar para alguém, você tinha que ir atrás da placa para ler e visualizar. Hoje, você fica parado onde você está, aparece na tela qual a próxima estação que ele vai parar. Isso é uma facilidade, é uma coisa facilitadora que o ser humano criou para informar com mais agilidade. Legal. Só que isso prejudica a nossa área cognitiva. Porque a gente não tem paciência de esperar mais nada, não consegue se concentrar em mais nada. A leitura se prejudicou completamente. Por quê? Porque para você ler, você tem que parar. Não pode ter barulho em volta, senão você não consegue entender e se concentrar. Você tem que ter paciência de chegar até o final do parágrafo, virar a página. Você não tem mais isso. E as nossas crianças, isso está sendo imputado geneticamente. Os nossos filhos já estão nascendo assim. Esse meu filho que está doente, o Davi, mais velho, irmãos, você dá, eu deixo ele na verdade só no final de semana, algumas horas só, um tempo bem pequeno, eu deixo ele jogar no tablet. Ele não tem videogame, não tem celular, não tem. Eu apresentei o tablet para ele porque na escola ele está usando, então vou ensinar, e tem alguns joguinhos selecionados que eu deixo. Você tem que ver, irmãos, a facilidade que ele tem. Parece que nasceu sabendo. O dedinho, né? Caramba! Geneticamente, isso já está sendo imputado para os nossos filhos, nossos netos. Eles já têm a facilidade que nós não tínhamos. Eu fiz curso de computação, fiz curso de programação, para mim ter esse conhecimento tecnológico que eu tenho hoje. Eles já nasceram, não precisa, não tem mais curso de tecnologia, não existe mais. Está tudo na internet, lá você vai e faz o curso. Mudou as coisas. Mas isso também prejudica, facilita algumas coisas, prejudica outras. Então, por que eu estou falando tudo isso, queridos? Se você quiser ter prazer em ler a palavra de Deus, se você quiser ter prazer em ler a palavra de Deus, você vai ter que ler, e no outro dia reler. Aí, de vez em quando, você vai fazer assim, aí você, e vai ler de novo, e vai ler de novo, até você se acostumar. E às vezes vai demorar. Mas precisa. Algumas pessoas estão trocando, e eu não quero condenar ninguém, tá? Porque cada um é que sabe da sua vida. Tá? Então entenda bem o que eu vou dizer, para depois falar, o pastor falando que é pecado. Não é isso que eu estou falando. Algumas pessoas estão trocando a leitura por escutar a Bíblia no YouTube, tem lá toda a Bíblia narrada, né? Cuidado, irmãos, com essas coisas. Não percam o costume de ler. A concentração no conteúdo que está escrito, ela é muito melhor absorvida. Isso não sou eu que estou falando, são estatísticas, estudos. Eu sou professor, então eu sei disso. Você absorve e aprende muito mais quando você pega o texto e lê. Ainda que você leia no tablet ou no celular, mas você lê do que você escutar. É diferente. A sua cabeça, ela entra nesse mundo quando você se concentra e lê. Naturalmente você aprende mais. Quando você está ouvindo, passa o cachorro, o grilo canta, o carteiro chega, o seu filho grita, o netinho entra pela porta, você não se concentra, você não consegue absorver a mesma coisa. Não adianta.
é a mulher que está gritando contigo, é o marido que está pedindo comida lá no sofá. Não adianta. Então, isso não é o que eu estou dizendo, eu não estou condenando ninguém que escuta a Bíblia pelo celular. Faça o que você quiser na sua vida. Eu sempre disse isso. Tá? A responsabilidade da minha vida com Deus é minha e da sua é sua. Então você não vai responder para o pastor pela sua vida espiritual, você responde para ele. A nossa função aqui é pastorear, administrar, supervisionar. Quando eu ver um erro, eu vou falar. Se o irmão não gostar, que pena. Mas eu preciso falar. Assim como cuidar também é função do pastor, e amar também é função do pastor. Tomem cuidado, irmãos, com essas praticidades seculares, modernas, que são boas para umas coisas e para outras prejudicam muito. Dei bastante exemplo, né? Vou voltar aqui para o texto, senão a gente não sai daqui. Faltam 8 minutos. Né? Então, eu preciso entender que o Evangelho também é prazer. Eu falei tudo isso para que nós entendamos por que às vezes nós não temos prazer em ler a Bíblia e orar. Porque às vezes muitas pessoas trocam o jogo que vai ter agora de hoje à noite de Santos e Corinthians. Tem pessoas que não vêm no culto por causa disso, irmãos. Por quê? Eu não vou nem dizer que isso é pecado, né? Cada um sabe do seu coração. Mas a pessoa encontra mais prazer no Santos e no Corinthians do que em Jesus. Pastor, que exagero, mas me prova o contrário. Se você ama mais Jesus e quer estar mais com Jesus, por que você dá prioridade para o jogo? Você está falando com alguém que amava o jogo de futebol. Você era apaixonado pelo Santos. Você não entende o negócio que quer ver ali. Fala, Mário. Pastor, o que você está falando é muito interessante. Primeiro que isso é um assunto de idolatria. E segundo, pecados escravizadores. Isso aí é um tema depois para um estudo sobre pecados escravizadores, que muitos cristãos são escravos de certos pecados e não sabem que aquilo é pecado. E acaba dificultando o crescimento espiritual. Será que não sabem, né, Mari? É uma boa pergunta para ser estudada, né? Então, será que não sabem? Ou finge que... Estou falando isso porque eu dei aula no livro e caiu esse tema. E a previsão era de ficar 30 dias, 4 aulas em pecados escravizadores e ficamos 6 meses. Porque não conseguia terminar a aula. Não esgota, né? Ia resolvendo e Deus foi tratando. Pode ser um cafezinho, pode ser um jogo de futebol, pode ser, coisas boas aqui, né? Mas pode ser outras coisas também que é íntimo dele e Deus. E que às vezes Deus vai tratar numa aula. Para não ser injusto, né? Para os homens, eu tenho uma também que gosta de futebol, mas, qualquer coisa, irmãos. Eu dei o exemplo do futebol, mas é qualquer coisa. Tá? É a novela, é a série, é a bebida, é a rodinha de amigo. A minha família chegou em casa louvando a igreja. O meu filho está chorando, o meu filho ele falou que não quer ir, perdeu a vontade. Eu não sei, cada um julga o seu. Mas pense só numa coisa. Eu não estou apontando o pecado de ninguém, tá? Cada um sabe da sua vida. Mas pensa numa coisa. Tudo aquilo que eu dedico mais tempo e força, inigualavelmente e necessariamente vai ser aquilo que eu mais amo, que eu mais dou valor. Você não ama e não dá valor para o cocô do cachorro da esquina, tá? Não. Agora você dá muito valor para aquilo que lhe custou muito dinheiro, para aquilo que lhe custou muito esforço, muito tempo. Se você trata Jesus como aquilo que está lá na esquina, uma vez por semana, de vez em quando dá, se qualquer coisa eu não vou, significa que você ama mais aquela coisa da esquina do que Jesus. Eu sei que é duro às vezes ouvir isso, mas a gente precisa entender o Evangelho. Parar com esse romantismo. Para falar essas coisas, irmãos, às vezes a gente paga muito preço alto, sabe? Mas eu não posso deixar de falar. Eu creio exatamente nisso que eu estou falando. Eu creio. Olha aqui, para a gente poder encerrar. Por ser fruto
do meu profundo desejo de amar a Deus e ao meu próximo, a disciplina não foge apenas do mal, mas também ela segue o bem. Ou seja, eu não vou só deixar de fazer coisas que não agradam a Deus, que não fazem bem para mim. Eu vou começar a fazer coisas que agradam a Deus e fazem bem para mim no lugar. Porque se eu não preencher esse vazio que fica quando eu deixo de fazer alguma coisa, o diabo vai vir e vai preencher no meu lugar. Quando você trata um viciado, seja em droga, coisa, exatamente, bebida, cigarro, o que você faz? O tempo que ele passava fumando, tomando cafezinho, usando a droga naquela hora da noite, bebendo no bar, você faz a pessoa substituir por outra coisa. Isso, qualquer lugar que tem tratamento faz isso. Pode ir lá perguntar, não precisa acreditar em mim. Então, a hora que você estava tomando um cafezinho, você vai mascar um chiclete, você vai ligar para sua esposa nessa hora, você vai fazer alguma coisa porque nessa hora você não tem a vontade de fazer. Você substitui para não fazer o erro de novo. O evangelho é a mesma coisa. Você tirou o pecado, você tirou o mau hábito, você se desfez de coisas que não agradam a Deus e não fazem bem para você, você coloque coisas que fazem bem para você. Porque senão você vai voltar a fazer as coisas que fazem mal e desagradam a Deus e vai piorar ainda, que a Bíblia diz que volta pior. Então, eu não assisto mais futebol, vou voltar. Eu vou ler a palavra de Deus na hora do jogo eu vou ler a palavra de Deus. Eu não consigo orar, eu vou orar. Eu não consigo de dia, porque a correria, filha, né? 3 horas da manhã, duvido que eu não acordado na sua casa. Se está acordado, está lá no computador, que a molecada fica tarde, né? Que os pais deixam. Não vai fazer barulho para você. 3 horas da manhã, você tem para despertar e você vai orar a Deus. Você vai fazer uma lista, porque às vezes a gente está com sono, não lembra. Faz uma lista, escreve. Né? Se você não quer escrever, digita. Eu vou orar 3 horas da manhã, vou louvar a Deus. Mas não vai ser na minha cama, porque senão eu durmo. Estou confortável. Vai para a cozinha, no chão gelado, que aí é mais difícil você dormir. Você não vai deitar no chão gelado, às vezes não faz, né? É mais difícil. Aí você vai orar, cria um hábito. Acorde 1 hora mais cedo. Se eu te chamar para ir para a Disney e você acorda todo dia às 8 horas da manhã e o avião vai sair às 7, você acorda às 6. Por que você não pode acordar 1 hora mais cedo para Deus? A Disney é mais importante do que você tem. Pastor, se tiver um convite desse aí, é 1 semana sem dormir. Eu usava muito esse exemplo. Com os jovens da escola bíblica, quando eu dava aula com os jovens, na grupo de jovens. Eu falava isso para eles: vocês têm preguiça de chegar aqui 9 horas da manhã na EBD, mas se eu chamar vocês para ir no passeio, vocês estão 6 horas da manhã na porta da igreja, não estão? E não falta ninguém. Vem doente, vem cansado, vem mancando, vem pulando, vem com capô, vem de tudo. Ainda traz um amigo. Agora para a escola bíblica, chega lá 9h30. Somos assim. Para terminar aqui, nas palavras de Paulo, foge outro sim das paixões da mocidade, mas também Paulo ele usa esse trocadilho sempre. Ele dá o problema e dá a solução. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz e aqueles que invocam de coração puro o Senhor. Deixa de fazer isso. Começa a fazer isso. Larga o mau hábito, coloca Jesus no lugar. Né? Tira o coração todo e coloca um coração de carne que ama Jesus. O Evangelho é assim. Nós fomos criados dessa forma. Nós precisamos ser assim. Se eu não fizer isso, eu vou ter uma vida relaxada espiritual. E naturalmente não vou agradar a Deus. E eu vou ter uma vida relaxada com Deus. Deus abençoe, amados, a vida de vocês. Paramos aqui, pastor. O primeiro parágrafo da disciplina significa moderação. Vamos levantar, vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos orar pelos pedidos aqui da caixinha de pedidos. Obrigado, Marley. Esqueci o nome da sua mãe. Duda. Deus abençoe, Duda. Nós oramos muito por você e minha família, viu, Duda? Já foi sua oferta já? E a Deus passou. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pastor, hoje à noite culto
Assim, Fale. semana que vem nós temos a Assembleia Administrativa. Opa. É sempre no culto da noite, depois do culto, né? Isso. Ok. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa manhã especial. Deus, obrigado por escola bíblica dominical que é tão rica e preciosa em nossas vidas. Continua cuidando dos nossos corações e possamos sempre te agradar em espírito e em verdade, Pai. Quero te louvar nessa hora, pedindo perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Que possamos fazer sempre o melhor para ti, porque o Senhor é o alvo principal das nossas vidas. Queremos colocar esses pedidos aqui, nessa caixinha, Deus, irmãos, pessoas abençoadas que confiaram na nossa oração. Recebe agora, Deus, cada pedido desse nome de Jesus, ó Pai. Libertação espiritual, cura, milagres, ó Deus, tantas coisas que nossos queridos precisam. Toca o coração de cada um e concede conforme a tua vontade, ó Deus, porque a tua vontade é sempre soberana, Pai. Continua conduzindo a tua igreja, abençoa as crianças dessa igreja, ó Deus, para que possam crescer e frutificar. Abençoa, Deus, todos os departamentos que trabalham, Deus, a liderança dessa igreja, o pastor dessa igreja, cuida dele, da sua família, enche ele do teu espírito, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa campanha das cadeiras para que possamos atingir a meta de 70 cadeiras. Deus, obrigado porque o Senhor tem dado disponibilidade para a tua igreja de crescer e também ficar mais confortável. Deus, isso é bênção do Senhor. Leva meus irmãos a tua paz e a tua alegria para as suas casas, ó Deus. Continua cuidando dos seus corações e que a tua graça e a tua paz caminhem conosco sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as ricas e doces consolações do teu Espírito, seja para a tua igreja que é a tua noiva,